Numa sequência de entrevistas aqui no Hospital de Olhos da Serra, nós estamos conhecendo toda a sua tecnologia, infraestrutura e também os seus profissionais. Na oportunidade agora recebemos a doutora Xênia. Muito obrigado, viu, doutora, por estar conosco aqui para falar um pouquinho da sua história, da sua origem e da sua formação em oftalmologia. Bom, boa tarde, agradeço o convite. Meu nome é Xênia Vanessa Delgado Guevara, sou natural do Peru, cheguei aqui no Brasil com 13 anos, me formei na Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Sou oftalmologista, fiz a residência no Hospital Regional de São José e minha subespecialidade também realizei no Hospital Regional de São José, que é a parte de cirurgia plástica ocular. Em que consiste a cirurgia plástica ocular? Ela atua principalmente na parte das pálpebras, vias lacrimais e órbitas, né? E hoje trouxe um tema muito específico, muito procurado pelos pacientes na nossa consulta, que é a blefaroplastia. Que está relacionado um pouquinho também com uma questão estética. Eu acho que é uma grande oportunidade para nós relacionarmos a saúde dos olhos e a questão estética nesse momento, né? Porque todo mundo tem um pouquinho a mais e quer dar uma corrigidinha. Como funciona? O que é exatamente essa questão do excesso de pálpebras? A blefaroplastia, na verdade, é uma cirurgia que a gente remove o excesso da pele, da pálpebra, assim como as bolsas de gorduras que estão localizadas embaixo das pálpebras, tá? Ela tem como característica geralmente, tá, mais um aspecto estético, mas tem muitos pacientes que apresentam uma flacidez muito importante, que chega até acometimento do campo visual, né? E não só a parte de campo, mas também a parte da aparência. Muitos pacientes se incomodam, porque com a idade, né, o processo de envelhecimento é normal, a pele fica mais flácida, fica aquele peso das pálpebras, né? E às vezes a gente tem aquele olhar, um aspecto de caidinho, de peso, aquele olhar triste. Muitos pacientes chegam com a queixa: estou com um olhar triste, doutora. Muitos colegas me perguntam o que está acontecendo, e é por causa disso. Começa todo o tratamento e diagnóstico a partir de uma consulta oftalmológica, é isso, doutora? Exato, começa a partir de uma consulta. Primeiro, até porque existe sim contraindicações da blefaroplastia, tá? Uma das principais contraindicações é o olho seco grave, né? Então, nesses casos, a gente tenta, obviamente, ou reduzir ou até evitar, né, a cirurgia, por isso que a gente chama de uma contraindicação, pode ser relativa ou absoluta, mas também existe umas contraindicações absolutas, principalmente se a gente tem alguma alteração na parte da superfície da córnea, alguma doença da superfície que precisa que a pálpebra, como é a nossa proteção do olho, proteger o globo ocular. Como funciona o procedimento da cirurgia? Ela pode ser feita aqui mesmo no Hospital de Olhos da Serra? Como que é a anestesia? Quanto tempo demora? Quais são as preocupações que as pessoas que querem realizar esse tipo de cirurgia devem ter ou não devem ter nesse caso? A cirurgia é uma cirurgia relativamente segura, sempre feita em um ambiente seguro, ou seja, no centro cirúrgico. No nosso hospital a gente tem um centro cirúrgico, tá? Geralmente a gente faz a cirurgia com anestesia local e com sedação. Local é quando a gente infiltra um anestésico na parte das pálpebras, né? As pálpebras ficam adormecidas, assim como ao redor, né, das pálpebras. E a sedação é feita através do médico ou médica anestesiologista, tá? Que ele vai começar a monitorizar e fazer uma medicação endovenosa para o paciente ficar mais relaxado, já que é uma área muito sensível, né, e nobre. Então é importante a gente, né, preferir uma anestesia local mais a sedação, acompanhado com um especialista. Quanto tempo de recuperação? Então, em relação à recuperação, a gente orienta, tá, um afastamento dessas atividades em média de 7 a 10 dias. Tá? Só que não é um repouso absoluto. Chega a ser um repouso relativo. Por que relativo? Porque o paciente não fica o tempo todo acamado, deitado, não. Então, assim, que durante o pós-operatório a gente orienta o paciente a deambular, a andar em casa para evitar complicações vasculares, né? Mas, obviamente, esse período de afastamento é para manter os cuidados orientados, né? Para evitar complicações como
principalmente infecção, né, ou abertura da sutura, tá, que é a deiscência da sutura. Como que é feita a cirurgia? Então, a gente tira o excesso de pele, tá? A cicatriz fica bem na preguinha da pálpebra superior, fica um pouco escondida, né, porque é bem na preguinha, tá? Mas quando é feita a blefaro inferior, a gente tira o excesso de pele bem próximo aos cílios, tá? De preferência, a gente escolhe uma preguinha da pálpebra inferior justamente para ficar de forma mais estética, né, mais bonita, tá? Os cuidados, então, logo em seguida que o paciente sai do centro cirúrgico, então praticamente o paciente não fica internado, tá? Ele é dado alta horas após da cirurgia, a gente começa a ver sinais, né, inflamatórios que faz parte do próprio processo de cicatrização. Então, o primeiro sinal é o inchaço e a equimose, que é a parte roxinha das pálpebras. Então, a primeira coisa que a gente orienta os pacientes, fazer o quê? Compressas frias, muitas compressas geladas, principalmente os primeiros 72 horas, que é o processo, né, principal da cicatrização, que é o processo inflamatório. Então, por que compressas geladas? Para tentar reduzir o inchaço e evitar retardar a recuperação. A segunda orientação que a gente fala, né, é a parte do repouso, que eu acabei de comentar. Não é absoluto, relativo, a gente orienta para ele caminhar dentro de casa, mas obviamente com os cuidados, né? E o terceiro cuidado importante é a exposição solar, tá? Tem que evitar, em média, de 30 a 60 dias a exposição solar. Por quê? Porque o sol pode prejudicar a cicatrização, pode hiperpigmentar, né? Além de, obviamente, deixar mais grossinha, né? Interferir ou ficar mais vermelhinha, porque o resultado final da cirurgia, a parte da cicatriz, é entre 6 meses até 1 ano. Então, a gente orienta os primeiros 30 a 60 dias evitar a exposição direta ao sol. Uma pergunta que eu acho que é bem oportuna. A pessoa já quer fazer uma cirurgia refrativa, por exemplo. Ela pode linkar as duas coisas? Não. Não é possível? Não é possível. Essa realmente tem que ser pontual. Tem que escolher. Primeiro porque a refrativa tu tens os cuidados mais específicos. Certo. Tá? E claro que a blefaroplastia, né, ele tem um aspecto mais estético, né? Então, por ter um aspecto mais estético, a gente quer uma recuperação também, né, que seja uma recuperação boa, né? Então, eu sempre oriento meus pacientes, o ideal é planejar a tua cirurgia. Venha, esteja disposto, tem que separar um horário, um tempo para se afastar das atividades diárias, né? Tem que não só desejar, né? Tem que planejar para conseguir manter esses cuidados. Perfeito. Doutora, a gente acompanhou um pouquinho da sua história, vindo de outro país, estando no estado de Santa Catarina e de repente vem a Lages. E está aqui no Hospital de Olhos da Serra num ambiente com uma estrutura muito bonita, interna e externamente, com uma tecnologia altíssima, e o que a gente percebe também é não tão só o conhecimento como o carinho, sabe, a vontade, o desejo de fazer o bem às outras pessoas. O que representa o Hospital de Olhos da Serra para a sua vida, em termos de um conhecimento muito amplo que você tem de vida e de outro país também, do Brasil todo, para a Serra, para Santa Catarina, para o vizinho estado do Rio Grande do Sul? Como que você vê hoje a importância desse hospital com toda essa tecnologia e esse material humano? Uma oportunidade de poder auxiliar, né, os nossos pacientes, principalmente, né, aqui na Serra, por ser um pouco mais longe, né, da capital do estado, então se deixou muito a desejar principais cirurgias, né, que sejam de complicações mais extensas, né. Então, hoje em dia, a minha equipe é maravilhosa, super humilde, eu sempre agradeço, né, por ter essa oportunidade de ter sido convidada, né, e bem recebida nesse hospital. E, bom, eu acho que é uma equipe bem atualizada, estão trazendo equipamentos de última geração e, assim, os pacientes estão muito bem atendidos. Doutora, muito obrigado pela sua presença em Lages, pela sua entrevista junto conosco e por toda a sua dedicação a todos os seus pacientes e ao Hospital de Olhos da Serra. Eu que agradeço. Hospital de Olhos da Serra, um olhar de excelência.